Olá, amigos. Este último ano, cada um dos meus discursos começa com as palavras "não temos tempo", e a conferência de hoje não é uma exceção. Não temos tempo. E antes de que eu possa compartilhar com vocês as novas possibilidades do nosso metaverso, Global Metaverse, quero parabenizar a todos. Já levamos juntos 13 anos. Tendo em conta a velocidade e rapidez do mundo moderno, é realmente uma cifra, um número impressionante, incrível. Parabéns a vocês, aos nossos sócios comerciais, aos cidadãos do Global Metaverse, por esse grande fato. Desejo para todos nós muito sucesso e muita prosperidade. E para isso, só temos que colocar em andamento os nossos planos e ir lançando os nossos produtos e funcionalidades do metaverso. E por isso, repito, não temos tempo a perder. Quero parabenizar a todos nós, uma vez mais, por esses 13 anos de trajetória. Vamos começar. Cada 25 anos, mais ou menos, aparece uma nova tecnologia que é tão revolucionária que transforma por completo o mundo dos negócios. Uma tecnologia assim acaba fazendo que algumas pessoas virem multimilionárias e, ao mesmo tempo, acaba destruindo indústrias completas. E temos muitos exemplos disso ao longo da história. Por exemplo, a Amazon expulsou do mercado as lojas de livros físicas, mas também permitiu milhões de pessoas vender seus produtos a nível global. Netflix eliminou a Blockbuster e muitas lojas de vídeo, mas também revolucionou a forma na que milhões de pessoas hoje podem assistir a filmes e ter acesso a essa informação. Com o iPhone, a Apple fez uma revolução e criou uma indústria completa. Um só aparelho de Apple faz necessário os relógios, câmeras, inclusive outros equipamentos. A humanidade recorreu um grande caminho, desde a energia de vapor e carvão, no começo do século XIX, até rádio, televisão, telefones, motores a reação, os smartphones, as fotos digitais, o e-mail. E cada vez que surge uma tecnologia totalmente nova, leva isso a enormes mudanças na distribuição das riquezas no mundo inteiro. Hoje, a tecnologia blockchain e os metaversos em particular passam pelo mesmo processo que os anteriores destrutores de mercados. Aunque muitos céticos ainda não acreditam a criptomoeda ou dizem que é apenas uma moda passageira, hoje, dentro dos bastidores de muitos laboratórios, os developers, os desenvolvedores estão melhorando o que temos certeza absoluta se tornará uma tecnologia que vai mudar o mundo. E para todos nós, o melhor de tudo é que ainda estamos no começo deste grande processo. Os que comecem agora vão ver uma mudança na sua vida parecido àquele dos que foram os primeiros investidores da Amazon, da Apple, da Netflix. Só que aqui existe uma grande diferença. Mientras que a grande maioria das primeiras empresas destrutoras de mercado não pagam dividendos aos seus acionistas, os projetos da blockchain pagam dividendos a vocês em formas de criptomoedas, das suas criptomoedas básicas. Desta forma, vocês recebem pagamentos enquanto seus projetos crescem e se desenvolvem. Este é o poder dos criptoativos como estímulo para participar e ampliar o projeto. Por exemplo, o telefone. Um dos grandes inventos da humanidade. Por primeira vez na história, o telefone permitiu a comunicação instantânea entre pessoas de diferentes partes do mundo. No começo, se tratava de uma novidade que só
era possível para reis e rainhas e pessoas com muito dinheiro. Assim, no começo da Primeira Guerra Mundial, em 1914, por cada telefone nos Estados Unidos, haviam 10 pessoas. E no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, havia 5 pessoas por cada telefone. Outros 50 anos depois, em 1998, o telefone atingiu uma máxima histórica. Por cada pessoa, por cada homem, mulher, criança, nos Estados Unidos, havia um aparelho. Pode parecer que se trata de um exemplo da rápida adoção de novas tecnologias, mas não é bem assim. Como vocês sabem, o telefone foi inventado em 1876. Se não, foram só depois de 25 anos depois, só 10% da população tinha um telefone. Então, o que mudou para que finalmente todos os homens, mulheres e crianças pudessem ter um telefone? E a resposta é muito simples. A tecnologia ia melhorando e, em função disso, crescia a sua aceitação por o público. Por exemplo, em 1889, se instalou o primeiro telefone público de moedas. 7 anos mais tarde, em 1896, se inventou o primeiro telefone de disco de marcagem. Em 1899, foram criadas novas bobinas de cobre mais rápidas, ou mais funcionais. Em 1915, Alexander Graham Bell realizou a primeira ligação oficial telefônico transcontinental, de um continente a outro. E 10 anos depois, foi inaugurado o primeiro serviço telefônico transcontinental. E, lógico, desde esse momento até agora, houveram novos avanços, como até agora os telefones inalâmbricos, a fibra óptica, o cobre a velocidades gigantes. Podem perceber como, na perspectiva histórica, muitas coisas podem se ver com mais claridade, E contei para vocês esta história porque com as criptomoedas estamos na mesma etapa que com o telefone no finais do século XIX. As bases já foram sentadas. Sim. Hoje, ninguém vai negar que a base da tecnologia blockchain é uma realidade evidente, é um fato. Mas, igual que com o telefone, ainda fica muito trabalho para fazer para que a tecnologia blockchain dispare. E a boa notícia é que isto já está acontecendo. E vou explicar em detalhes mais na frente. E aunque hoje as coisas parecem difíceis, vai chegar um momento quando sejam iguais de fáceis como fazer uma ligação ou desligar uma ligação. E tenho certeza absoluta disso. É evidente que a palavra metaverso é uma das palavras de moda na tecnologia atual. Gera entusiasmo no público, desde o usuário médio até as pessoas maiores investidores no mundo inteiro. Em menos de 3 anos, o metaverso, de um termo usado unicamente por os especialistas, passou a ser a palavra na boca de todo mundo. É um exemplo claro de aceleração. Hoje em dia as mudanças são muito rápidas, não precisa passar tanto tempo para acontecer esse tipo de metamorfose. Por exemplo, esta metamorfose começou em julho de 2021, quando o Facebook anunciou que dedicaria a próxima década a dar vida, a criar um metaverso. No conceito apresentado pela empresa, o metaverso era uma maravilha. Um mundo digital, imersivo, rico, que combinava aspectos das redes sociais, dos jogos online, a realidade aumentada e a realidade virtual.
Mas ver assim é muito superficial. Na realidade, o metaverso oferece, em paralelo às economias fiduciárias, um sistema econômico descentralizado, que é global, transparente e centrado nas criptomoedas. Serve de base para novos tipos de economias basadas na tecnologia digital. Repito, porque é muito importante. O metaverso oferece, em paralelo às economias fiduciárias, um sistema econômico descentralizado, que serve de base para novos tipos de economias basadas na tecnologia digital. Normalmente, o metaverso é percebido como um momento de fusão dos mundos físicos com o mundo digital. Isto é possível ver no contexto da realidade aumentada e a realidade virtual, conhecidas em conjuntos como realidade mista, que está virando algo universal. Agora, aqui existe um detalhe muito sutil. Se vemos o metaverso como um destino distante, é provável que passemos por alto, que deixemos passar muitas coisas, ao igual que quando caminhamos pela rua e não pensamos nas soluções técnicas usadas para construir edifícios no nosso caminho. Mas eu considero importante perceber o metaverso não como um destino, não como um lugar, senão como um caminho ou como um processo. Na minha opinião, percebê-lo dessa forma, ver ele dessa forma é fundamental. E agora eu vou explicar por quê. É que se pensamos no metaverso como um destino distante, é provável que deixemos passar alguns dos princípios fundamentais do seu funcionamento e que percamos muitas oportunidades de mercado. Vamos ver este importante aspecto com um exemplo muito simples. As pessoas hoje, as pessoas ainda não diferenciam a economia física do que a economia digital. Por exemplo, a empresa como a Amazon é um híbrido de ambas tecnologias. Por um lado, as vendas diretas ao consumidor hão competido com a maioria das lojas minoristas, varejistas, mas Amazon continua sendo muitas coisas, chega sendo uma rede de centros físicos de entrega, uma loja online, toda uma operação de logística, é um negócio com um número crescente de bens e serviços virtuais e vários produtos, desde livros online, música, vídeo online, que se consomem exclusivamente nos dispositivos e nas plataformas próprias da empresa. Assim que eu tenho uma pergunta natural. Uma empresa como a Amazon forma parte do metaverso? Na minha opinião, não. Eu acredito que a característica que define o metaverso é que se trata de um criptosistema econômico independente da economia tradicional, basada no dinheiro fiduciário e controlada por os estados, por os países do mundo. O mesmo Amazon usa moedas fiduciárias locais para seus clientes e está estreitamente vinculado aos Estados Unidos e às diferentes dependências de governo. A Amazon depende das ações dos bancos centrais e das políticas dos governos. Do mesmo modo, o intento de Facebook de lançar a sua própria moeda digital, Libra, que ia se estender à sua plataforma de realidade virtual,
se enfrentou às barreiras e obstáculos, já que Facebook é uma empresa orientada à moeda fiduciária, o que predeterminou suas limitações e a sua incapacidade de poder se tornar em uma criptomoeda verdadeiramente inovadora e soberana. Então, aunque as empresas como Amazon, como Facebook, participam ativamente no desenvolvimento da economia digital e na criação de mundos virtuais, continuam dependendo da economia fiduciária e das normas impostas por os estados e países. Nesse ordem de ideias, Amazon e Facebook não são hoje empresas dentro do metaverso ainda, por mais do que Facebook mude de nome. Portanto, para conquistar a plena independência das economias fiduciárias tradicionais, se requer evolução e desenvolvimento contínuo do metaverso e das tecnologias relacionadas como blockchain, criptoativos. Aqui, convém dizer que isto é apenas a minha opinião pessoal sobre a situação mundial. Mas vejam vocês mesmos e tirem suas próprias conclusões. Aqui temos dois gráficos. O primeiro mostra a diminuição do poder aquisitivo do dólar estadunidense nos últimos 100 anos. Só tenho uma palavra para descrever o que vemos nesse gráfico. A palavra é drama. É um verdadeiro drama. Os $100 que de 100 anos atrás valem hoje a $3. E são informações do ano 2021. Já se imaginarão, hoje é ainda menos. E ninguém sabe exatamente quanto. Podem ser $2 ou somente um. Assim que pensar que o governo vai cuidar da gente, seja qual seja o país, é, na minha opinião, muito ingênuo. E como reação a esta situação na atual economia fiduciária, vemos um crescimento de número de usuários de soluções criptográficas, de criptoativos, de soluções criptográficas, olha só. E como vocês podem ver, vocês mesmos, o crescimento é 2 vezes mais rápido do que o crescimento de número de usuários da internet na sua época inicial. Então, voltando ao nosso tema principal, o dos metaversos, geralmente, cada metaverso tem sua própria economia interna e sua própria moeda, que os usuários podem usar para comprar, vender e intercambiar qualquer ativo digital, incluindo bens imóveis digitais, objetos, acessórios para avatares, entre outras coisas. A principal tendência nos negócios hoje em dia é o transporte, o traslado do mundo real físico ao metaverso. Tenho certeza que vocês já sabem, e nós falamos disso de uma forma ou de outra em todas as nossas conferências. O tecido do metaverso está feito de criptoativos. Sem eles, não pode existir nenhum metaverso. Isso é evidente e é fato. E todos os criptoativos, moedas, tokens, associados aos mundos virtuais, são blocos de construção do metaverso. Por isso, o metaverso está no centro da nossa atenção. É a célula dos futuros sistemas econômicos que conquistarão o mundo. Temos certeza absoluta disso. É possível que ainda não compreendam o valioso que possam ser certos criptoativos. E a razão é simples, é que ainda não hemos entendido o valioso que podem ser os criptoativos, que podem chegar a ser os criptoativos, porque tentamos fazer encaixar opções do seu uso na nossa visão atual do mundo. Eu já tinha dado antes o exemplo do cavernícola, que ele garante que um isqueiro, Zippo, não serve para nada. Para quem não ouviu nunca este exemplo, vou repetir. Imagine um cavernícola que encontra
um isqueiro, Zippo, que vem do futuro. O conceito de isqueiro, para ele, ele consegue entender, ele não tem estrutura mental para entender ainda um aparelho que você não precise bater duas pedras para fazer fogo. Ele poderia pegar dois isqueiros Zippo e bater um com o outro tentando fazer fogo, isso nunca funcionaria. Segundo o cavernícola, como poderia usar essa tecnologia, essa ferramenta desconhecida para fazer algo conhecido como fogo? Ele sequer analisaria o isqueiro para tentar saber como fazer fogo. Ele jogaria isso de imediato porque não entende a tecnologia e não parece nada do que ele conhece até esse momento. Eu vi o mesmo enfoque, o mesmo foco cavernícola quando, nos anos 90, os críticos descartavam completamente a internet. Muitos descartavam a internet, recusavam a internet porque só enxergavam como uma placa de anúncios, viam como publicidade e propaganda. Agora, nos finais dos anos 90, esses cavernícolas modernos tiveram que assumir, apertando os dentes, que talvez algum dia a internet poderia chegar a ser útil. Mas, inclusive, essa ideia, segundo eles, era algo assim muito distante, poderia ser em um futuro muito distante, porque nesse momento a internet era muito devagar, não funcionava bem. Depois chegou a banda larga e o lançamento de YouTube. Só que dessa vez os escéticos se queixavam de que a internet continuava sendo inútil. Claro, agora YouTube era o segundo motor de busca mais popular do mundo e compartilha todo tipo de informação, desde vídeos de gatos fazendo coisas até vídeos de políticos, filmes, produtos, enfim, muitas coisas. E se Google não tivesse comprado o YouTube no 2006, hoje provavelmente valia mais de 100 mil milhões de dólares. Mas este exemplo não é o único. Inclusive, a pessoa mais inteligente do mundo pode pensar como cavernícola de vez em quando. Entender o tamanho que vão alcançar e que vão atingir alguns criptoativos é muito importante para os seus esforços de construir riqueza. Nas areias do tempo, só existe um ativo que fica imune à inflação, e esse ativo é o ouro. Se poderia argumentar que a terra conserva seu valor, mas eu diria que a terra não é uma mercancia homogênea como o ouro, por exemplo. Um terreno no deserto de Califórnia não custa o mesmo que um terreno na costa do oceano. Mas por uma onça de ouro puro, na época vitoriana, você podia comprar tantos bens quantos por uma onça de ouro puro hoje, na atualidade. Durante 5.000 anos, o ouro foi a melhor forma de poupança conhecida pelo homem, mas tem suas limitações. Por exemplo, o ouro é muito difícil de transportar e armazenar de forma segura. Uma barra de ouro de 400 onças pesa o mesmo que uma bicicleta de mountain bike. Inclusive, se confiam em alguém para que deposite esse ouro por vocês, igual o governo pode confiscar ou algum delinquente pode roubar esse ouro. Os ativos digitais não podem ser roubados porque estão encriptados. Enquanto vocês mantenham sua chave privada a salvo, ninguém pode roubar seu ativo digital. Hoje, para muitos, é já óbvio que as nossas vidas estão cada vez mais entrelaçadas, linkadas com o mundo digital. E, por consequência, muitas pessoas começaram a se centrar nos bens imóveis no metaverso. E, ao igual que na vida real, os bens imóveis virtuais são hoje o principal ativo de qualquer metaverso. Sem dúvida, o mercado imobiliário digital continua sendo minúsculo em comparação ao que é hoje o mercado imobiliário do mundo físico. Se calculamos
que o valor total do mercado imobiliário americano em 2021 superou os 43 bilhões de dólares. Só em junho de 2022, as vendas de casas novas somaram quase 270 mil milhões de dólares, segundo o Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Então, podemos dizer que nos encontramos nos começos dessa grande tendência. Segundo os nossos cálculos, acreditamos que o mercado de ativos virtuais crescerá muitas vezes nos próximos anos. Se o metaverso envolve tudo que existe atualmente, desde arte digital, mundos virtuais, então os bens imóveis virtuais podem ser considerados como um tipo totalmente novo de criptoativos. Uma forma de pensar é que é mais ou menos o mesmo que comprar um nome de domínio ou criar uma boa conta nas redes sociais. Se o e-mail era nosso lar no começo da era da internet, e os perfis de redes sociais, como página de Facebook ou Instagram, eram o lugar de cada um de nós na versão atual da internet, os imóveis virtuais pessoais poderiam ser uma versão atualizada da nossa presença na internet da próxima geração, da Web 3.0. Para muitos de nós, isto poderia significar algo muito mais interativo e ativo que sua atual presença digital. Segundo um estudo, em 2025, o valor dos mundos virtuais poderia ascender a 400 mil milhões de dólares. E a indústria mais alta dos metaversos poderia superar $1 bilhão. Lembrando que bilhão, na nossa nomenclatura, pessoal, é diferente da brasileira. Os preços dos imóveis virtuais subiram 500% depois do tratado de Facebook, a Meta. As parcelas de alguns mundos virtuais são iguais de caras que as casas do mundo real. O fato de que as pessoas compram, constroem e encontram novas formas de usar terrenos virtuais também cria novas oportunidades para muitas indústrias tradicionais. Historicamente, o conceito de propriedade imobiliária virtual oferece às pessoas um entorno virtual no qual elas possam desfrutar de uma segunda vida plena, além do mundo físico que a gente conhece. Eu, pessoalmente, prefiro falar não de entornos virtuais, senão de mundos virtuais. Eu acho que os mundos virtuais revelam muito melhor o conteúdo deste criptoativo. Ao igual que no mundo real, onde somente é possível comprar uma quantidade determinada e muito limitada de terrenos, é compreensível que a ideia das propriedades virtuais também pode subir bruscamente quando aumente a demanda, porque tem o mesmo princípio de escassez. Dessa maneira, podemos considerar o investimento em bens imóveis virtuais de duas formas. Ou é um investimento básico, como os investimentos em terrenos no mundo real, ou é uma nova forma de garantir um lugar para o seu negócio no mundo virtual do futuro. Nós acreditamos que esses dois focos são os que determinarão o destino de qualquer metaverso no futuro. Mas também temos uma terceira forma de usar estes mundos virtuais, da qual falarei na segunda parte da nossa conferência de hoje, em 20 minutos. Muito obrigado. Existem 3 perguntas que você deve se fazer. Onde eu quero estar amanhã? Quais resultados quero ter? Quem eu preciso ser para chegar lá? E existe um caminho para responder tudo isso. Pois o futuro só é incerto para aqueles que não sabem construir sua jornada de sucesso. E com medo de se reinventar, permanecem estagnados. Só que no mundo dos negócios,
Não existe tal coisa como permanecer parado. Ou você segue, cresce, se transformando e se reinventando, ou você retrocede e fica para trás. O tempo é implacável. O mundo segue se transformando. E quem você tem sido? Como seus negócios têm caminhado? Nos dias 3 e 4 de novembro de 2023, você tem a oportunidade de participar da Renascer, a convenção internacional da BLC Gigiós, em Campinas, São Paulo, Brasil, que vai te mostrar o caminho para você se transformar na pessoa que você precisa ser e alcançar seus maiores objetivos. Onde você quer estar e os resultados que planeja gerar dependem de uma coisa: quem você é. A sua grande oportunidade de se reinventar como novo profissional, empreendedor e líder, de transformar seus negócios, prosperar e renascer acontecerá em novembro. O evento do ano. Apenas para aqueles que não aceitam retroceder. Não fique de fora. Inscreva-se agora.